Boa tarde, amada igreja. Como é bom, mais um domingo que estamos aqui reunidos para podermos adorar, louvar ao nosso Deus. Convido você a fechar seus olhos para a gente fazer essa oração e a gente poder reunir a nossa família aí nas suas casas, cada um na sua, e a gente fazer esse momento como igreja de adoração ao nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um domingo que estamos aqui na Tua presença. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor nos concede esse privilégio, Pai, mesmo através da internet, de Te louvar, reunido como Tua igreja, Te adorar, ó Deus. Recebe a nossa adoração, ó Pai, porque o Senhor é o único que é digno de receber, ó Pai. Tudo que for feito neste culto, nesta programação, ó Pai, é para Ti. Te oramos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. És Tu, Senhor, única razão da nossa adoração. Vamos louvar ao Senhor. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu única razão? És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tens me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Ele é nosso rio de vida. Vamos continuar adorando. Deus, eu ouço a Tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da Tua presença. É o que eu mais quero ter, a Tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de Te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar Tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o Teu rio de vida que me sustenta.
coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. É teu rio de vida que me sustenta. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meus irmãos. Estamos felizes de mais um culto na presença de Deus. Mais um mês começando, né? Primeiro domingo do mês de junho. E estaremos trazendo durante todo o mês uma série de reflexões baseadas no livro de Neemias, com foco na reconstrução dos muros. Estamos felizes também porque ontem nós tivemos o nosso Metanoia. Então a juventude da igreja organizou ali o culto, mesmo que online, e com certeza pôde abençoar muitas vidas, pôde trabalhar bem o tema que foi proposto ali pela liderança. Então louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Iude, que é o ministro da nossa juventude, o líder da nossa juventude, e toda a sua equipe que tem apoiado a ele aí, né, no cumprimento dessa missão. Nós já estamos em planejamento, juntamente com um casal da igreja, para que em janeiro nós possamos ter também uma atividade voltada exclusivamente para os adolescentes, com um novo nome, né, do ministério, um dia de atividade, com atividades realizadas por eles mesmos. Então, assim, um conceito bem legal que está sendo já trabalhado para termos ali uma atividade voltada exclusivamente para os adolescentes, também da nossa amada igreja. As atividades da igreja, graças a Deus, continuam: cultos familiares, pequenos grupos multiplicadores, trabalho de oração. Essa semana nós teremos algumas lives, a gente vai estar passando para os irmãos a partir de amanhã, na segunda-feira, a nossa arte aí das lives que nós vamos fazer. E a igreja tem crescido muito com essas lives.
aproveitando a participação de alguns irmãos que têm colocado suas vidas à disposição do Senhor. A nossa igreja é uma igreja multiplicadora, uma igreja que pensa e sempre vai pensar na propagação do Evangelho através da pregação da Palavra de Deus de uma forma muito íntegra. E um dos pilares da nossa igreja é o pilar da plantação de igrejas. E essa plantação de igreja, ela surge através da multiplicação de pequenos grupos. Pequenos grupos vão multiplicando, e aí nós, através da orientação de Deus, percebemos que precisamos iniciar uma nova comunidade de fé em algum lugar onde muitas vezes não tem uma igreja batista, e às vezes pode até ter uma igreja batista também ali, mas a população é muito grande e ali precisam de outras igrejas com outro perfis, com outros DNAs, não é? Com outro conceito de igreja, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e povoar o céu. Eu queria convidar aqui Júnior, seminarista Júnior. Ele pega o microfone dele aqui. Ele vai compartilhar um pouco. Júnior faz parte do pequeno grupo liderado por Jaime Bia. Júnior faz parte desse pequeno grupo com outras pessoas também, e a intenção desse pequeno grupo, além de abençoar as vidas que fazem parte ali, localizado naquele pequeno grupo, parentes dos integrantes, vizinhos, amigos, também o nosso desejo é que esse pequeno grupo ele possa multiplicar, e a multiplicação desse pequeno grupo possa surgir o que nós já estamos chamando de Igreja Batista Arte, onde Deus colocou no coração do nosso seminarista Júnior, Evaldo Júnior, a plantação da Igreja Batista com o DNA artístico, missionário. Ele vai falar um pouco aqui desse desejo, dessa vontade. Já estamos numa contagem regressiva para o lançamento oficial dessa nova igreja que Deus tem levantado. Bem, irmãos, boa noite. Como o pastor Miguel falou, né, Deus tem nos movido para uma comunidade aqui mesmo em Recife, né, nas redondezas, ali em Jaboatão, dos Guararapes, provavelmente na área de Maçangana. É ali onde Deus tem nos orientado para a plantação da Igreja Batista Arte, uma igreja com um DNA missionário, uma teologia bíblica e uma vocação artística muito grande. Então, se você é artista, se você é cristão, deseja saber mais sobre esse projeto, nos procure. Vamos colocar o Instagram da plantação da igreja no vídeo, tá? E você pode nos procurar nesse canal. A igreja, ela nasce com um acróstico bem forte e que se identifica muito o que é a igreja. Arte, amar, reconciliar, transformar e evangelizar. Esse é o papel da igreja. É o papel da igreja do Senhor, amar as pessoas. A igreja reconcilia as pessoas com Cristo através da palavra de Deus. Essas pessoas transformadas através de um discipulado forte, robusto, vão evangelizar outras pessoas, tá? Esse é o DNA. Nós estamos no pequeno grupo de Jaime na quinta-feira, e de lá vamos sair para um pequeno grupo piloto, um PGM piloto, um pequeno grupo multiplicador piloto, tá? Estamos a 80 dias do início dessa caminhada. Então, ore por nós, estamos precisando de oração, e se integre a esse projeto, se Deus tocou no seu coração. Amém. Eu estava conversando com o Júnior, essa semana a gente pôde publicar a arte, né, a logomarca da Igreja Batista Arte, e aí muita gente perguntando sobre o acróstico, e teve um pastor amigo nosso lá do Espírito Santo, pastor Nivaldo, que ele falou assim: rapaz, essa igreja não tem como não dar certo, porque é uma igreja focada em Deus, né? Então, amar a Deus e amar as pessoas, né? Reconciliar, transformar e evangelizar. Então, conversando com o Messias também essa semana, falando sobre a grandeza que será essa igreja. Pode ser que a gente não esteja vendo ainda, pode ser que Júnior e a equipe não esteja vendo ainda, mas com certeza é algo gigantesco. Estava falando com o Júnior que se nós, assim que acabar a pandemia, decidíssemos começar os cultos em algum local ali, na área de Maçangana, a gente já teria mais de 20 pessoas reunidas conosco. E a igreja nem foi lançada ainda, então é uma grande colheita que Deus tem preparado também
para a Igreja Batista Arte. E aí eu queria que você continuasse louvando com a gente, em espírito, em verdade, louvando a Deus na beleza da sua santidade e orando já por essa primeira plantação da Igreja Batista da Lagoa. Que nosso Deus nos abençoe. E nesses dias de desespero, não há nada melhor do que a presença do nosso Senhor Jesus. Vamos louvar com essa canção. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em ti. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. A esse nosso Jesus maravilhoso, todo louvor, toda adoração. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar teu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer um momento de oração agora, como temos feito desde o início do mês passado. Esse momento de oração é um momento de gratidão. Gratidão porque nós sabemos a quem nós servimos. Gratidão porque nós temos a certeza de que toda essa fase de pandemia está perto de terminar. Gratidão porque nós sairemos bem mais fortes do que entramos nessa pandemia. Eu estou falando a mim e a você individualmente. Momento de gratidão porque se você está cultuando conosco agora, Deus te deu o privilégio, a honra, o grande presente de mais um dia de vida. Louvado seja Ele por tudo. A função da igreja é, como comunidade de fé, ligar cada um de nós à presença de Deus, através dos louvores, através das orações, dos estudos bíblicos propostos, através da pregação. E isso é um motivo de grande alegria, porque por mais que não estamos podendo estarmos juntos na nossa nova sede, agora quando nós voltarmos estaremos na nossa nova sede, mesmo assim nós estamos tendo a oportunidade de fazer tanta coisa na igreja, nos reunindo em pequenos grupos de forma online. Tem algumas igrejas que têm surgido, têm sido plantadas, igrejas como igrejas primitivas, né, do primeiro século, com irmãos assim, com poucos irmãos, e estão tendo o privilégio de ainda se encontrar em alguns lugares, não tendo tanta aglomeração, cultos online, capacitação de liderança, semana de oração. Quantas coisas Deus nos tem presenteado ainda mesmo nessa fase, enquanto muitos países, independentemente de pandemia, eles não podem fazer e usufruir do que nós estamos usufruindo, porque são países fechados, países perseguidos, países que perseguem os cristãos até a morte. E Deus nos tem dado a grande honra e oportunidade de estarmos na presença dele assim, de forma online. Os nossos cultos presenciais voltarão. Está mais perto do que longe. Tudo vai voltar ao normal. E eu queria que você orasse nesse momento, porque quando isso acontecer, quando voltar ali e tivermos o culto do retorno, olharemos um para o lado do outro assim e olhando nos olhos, vamos sentir no coração a falta que aquele irmão, aquela irmã nos fez. Mas independentemente de qualquer falta que nós sentimos de outra pessoa, o nosso Deus está conosco todos os dias, em todos os momentos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia na Tua presença. Muito obrigado
por esse momento de culto. Muito obrigado pelo Senhor ser esse Deus maravilhoso, bondoso, poderoso. Muito obrigado porque nós não merecemos nada e o Senhor nos dá tudo. Muito obrigado porque nós sentimos que essa fase tão ruim está passando e nós já conseguimos ver os primeiros raios do sol depois de uma grande tempestade. Pai, muito obrigado, porque mesmo sabendo que irmãos nossos, amigos nossos perderam entes queridos, o Senhor tem sustentado na beleza da tua santidade e através do teu Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Pai, por essa igreja. Pai, muito obrigado por essa comunidade que o Senhor nos presenteou para que nós pudéssemos evangelizar. Pai, muito obrigado pelo teu amor para conosco, pelo teu perdão. Deus, muito obrigado por teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, muito obrigado pelo teu Espírito Santo dentro de nós. Deus, muito obrigado, porque por mais que esse mundo esteja de cabeça para baixo, com valores tão invertidos, com valores cristãos que estão sendo tão colocados de lado, o Senhor tem preservado um povo que honra teu nome, que ama a tua palavra, que não se rende a nada que esse mundo possa vir colocar, porque nós temos apenas um rei e esse rei é o Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por cada vida que está nesse momento cultuando conosco através da internet. Deus, só o Senhor sabe como foi a semana de todos nós. Só o Senhor sabe como está o coração de cada um de nós. E eu te peço em nome de Jesus, uma bênção maravilhosa sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Como o pastor Miguel colocou, isso tudo vai voltar ao normal e grandes coisas estão por vir que nosso Senhor irá nos mandar. Vamos louvar com essa canção que tanto fala aos nossos corações. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Nós estaremos, como eu falei há pouco, e como os irmãos estão acompanhando nas redes sociais, estaremos durante todo o mês de junho trabalhando esse livro, um livro que nós na igreja já tivemos a oportunidade de pregar em algum outro contexto, mas com certeza a palavra de Deus, viva e eficaz, se renovará em nossos corações. Neemias, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Até aí, a gente vai passar hoje, vamos refletir hoje em todo o capítulo 1 do livro de Neemias. Bom, esse livro de Neemias é um livro histórico, localizado no Antigo Testamento. Segundo os teólogos, juntamente com Esdras, faz parte de um mesmo livro, um mesmo compêndio, que fala sobre a reorganização da comunidade dali dos judeus, né, do povo judeu. O povo judeu, por caminhar em pecado, o povo de Deus, Deus espalhou esse povo, e povos inimigos vieram e atacaram, e aí eles foram feitos ali escravos e foram levados para outros lugares, para outras nações, e tudo isso aconteceu por conta da desobediência do povo de Deus. Jerusalém, então, depois desse ataque aqui que nós vemos com relação ao que o irmão de Neemias estava falando para ele, Jerusalém estava em ruínas. O templo havia sido destruído, praticamente totalmente destruído. Os muros e as portas que protegiam ali a cidade também estavam em ruínas. E aí, se você acompanhar Esdras, um livro anterior, você vai ver ali a história de que Zorobabel e Esdras, dois homens, dois líderes do povo de Deus, foram enviados para Jerusalém para reconstruir o templo. E Zorobabel começou essa reconstrução, Neemias finalizou. Então, no momento que Esdras finalizou, melhor dizendo, mas no momento que Neemias começa a escrever aqui o seu livro, que alguns teólogos dizem que o livro foi escrito por ele mesmo, a situação de Jerusalém era a seguinte: o templo estava reconstruído, muita gente já tinha voltado ali para aquela nação, só que os muros e as portas estavam destruídas, ou seja, o povo estava totalmente à mercê de ataques do inimigo. O povo ele não tinha uma identidade, porque quando nós vamos estudar a questão de alguns povos da antiguidade, a gente percebe que, e a gente vê na história, de que a fortaleza criada ao redor da cidade era uma identidade de força, de honra daquele povo. Então, como o povo de Deus é um povo da história, um povo antigo, os povos vizinhos viam que aquele povo, que era chamado povo do Deus Altíssimo, um povo que já tinha uma história, o povo que tinha vindo ali do Egito, tinha passado o Mar Vermelho, o povo que estava ali, ele sofreu um ataque grande, levaram muitos como prisioneiros, agora eles estavam voltando, até reconstruíram o templo, porém, os muros e as portas ainda não, estavam em ruínas, e eles passaram um tempo com essas portas, esses muros em ruínas, e aquilo ali só vinha provar que aquele povo ainda não tinha sido totalmente restaurado. O templo estava pronto, mas a cidade ainda estava à mercê dos ataques dos inimigos. Meus irmãos, esse livro de Neemias ele é fantástico. O próprio nome Neemias
vem dizendo que o Senhor consola. Esse nome Neemias, e trazendo o seu significado como o Senhor consola, ele é muito forte e presente nos dias atuais, porque o que mais nós estamos precisando do nosso Deus Altíssimo é de consolo. Nós, o povo de Deus, estamos precisando de um consolo por parte de Deus, e Deus tem dado esse consolo ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sempre admirei muito Neemias, porque Neemias ele é um verdadeiro guerreiro. Ele é um verdadeiro guerreiro porque todos os dias ele acordava, e quando ele acordava, aquele ali poderia ser o último dia da sua vida. Porque o trabalho que ele exercia no palácio era um trabalho muito perigoso. Ele era copeiro do rei. Ele era aquela pessoa que o rei fazia em torno de 4 a 5 refeições por dia. Mas além disso, o rei, ele, como qualquer outro ser humano, ele bebe água ou bebe qualquer suco, faz um lanche, sei lá, alguma coisa desse tipo. E tudo que o rei fosse ingerir tinha que passar primeiramente pelo copeiro. Então o copeiro bebia logo ou comia parte daquele alimento para depois o rei comer ou beber. Isso porque era muito comum que até pessoas de dentro do palácio quisessem matar o rei, pessoas da sua família, pessoas que não estavam gostando da sua administração, alguns reis que cobravam mais impostos do que o normal, então as pessoas queriam matar, e uma forma de matar muito sutil era com relação ao envenenamento. Então era muito comum naquela época alguns reis morrerem de envenenamento, às vezes não um envenenamento imediato, aquele que você toma ou come alguma coisa ou bebe alguma coisa e já cai ali envenenado. Às vezes o envenenamento era dia após dia, era uma coisa mais paulatina. E aí Neemias, ele era copeiro de um rei, desse rei. E Neemias, eu fico imaginando Neemias acordando de manhã e sabendo, poxa, eu vou me alimentar hoje, eu vou comer da porção ali do rei, e pode ser que parte daquele alimento esteja envenenado, então hoje pode ser meu último dia de vida. Então era um homem que dia após dia acordava com esse sentimento. Nós não, nós acordamos no sentimento de a gente querer, temos sonhos, né, e queremos constituir família, ou alguns que têm família querem criar seus filhos, e sonham com isso no futuro. Neemias não, ele era um guerreiro, porque o trabalho dele, ele colocava a sua vida em risco dia após dia. Neemias era uma pessoa muito admirável, quem estuda o livro de Neemias percebe isso. Neemias era um homem extremamente humilde. A humildade dele é provada no texto bíblico, logo no início do seu livro, no primeiro capítulo. Era muito comum naquela época, textos tanto bíblicos, a gente tem alguns exemplos como este, dos autores começarem ali escrevendo os seus livros ou as suas cartas, colocando a sua função, o que ele fazia. E em textos extra-bíblicos também. Então, geralmente, uma pessoa de uma alta posição, ele começava escrevendo o seu livro, colocando ali qual era a posição que ele assumia na época, perante a sociedade ou perante o povo de Deus. Neemias não faz isso. Apesar de Neemias fazer parte da corte real, apesar de Neemias ele ter uma posição muito elevada, ele era alguém de extrema confiança do rei. O rei colocava na sua mão a responsabilidade dele se alimentar e dizer para o rei ou não se aquele alimento estava bom para o consumo. Então era alguém que tinha um prestígio muito grande perante o rei. Mas no início do livro aqui, no capítulo 1, ele diz assim, acompanha comigo aí na tua Bíblia, ele diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, e ele diz, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Ou seja, ele inicia o seu livro dizendo que ele estava em determinada cidade, ele inicia seu livro dizendo que ele era um cidadão que estava em determinada cidade. E aí, essa humildade dele é uma coisa fantástica, porque ele só fala do cargo dele, da posição que ele ocupava no final do capítulo. Acompanha comigo no final do capítulo, na última frase. Diz assim, nesta época, eu era o copeiro do rei. Era um homem extremamente humilde, ele não colocava seu título, seus diplomas, ou a posição que ele ocupava inicialmente. E, infelizmente, muitas vezes isso tem acontecido nos dias de hoje, porque quando nós vamos fazer alguma coisa, inclusive na casa de Deus, a gente quer colocar logo os nossos títulos, a nossa posição. Olha, eu sou o líder disso, eu sou o ministro daquilo, enquanto todos nós não passamos de servos. A gente vai ver isso aqui.
Então Neemias já começa nos ensinando isso, humildade. O livro de Neemias conta a história, de fato, da reconstrução dos muros, né? Na realidade era um muro só que rodeava toda a cidade. Contudo, Neemias, ele não se contentou simplesmente na reconstrução da estrutura física daquele povo. Mais do que isso, ele desejava também que o povo fosse edificado espiritualmente. E Neemias, nós vamos ver isso aqui nos capítulos a seguir. Na próxima semana você vai ter aí a pregação com o nosso irmão, o seminarista Evaldo Júnior. Então nós vemos que Neemias ajudou os judeus a assumirem o controle da sua vida, a terem novamente perante outros povos uma honra, a dignidade. Ele colocou aquilo ali na reconstrução do muro, mas ele ensinou muito mais do que reconstruir estrutura física. Ele estava mostrando ali que aquele ali era o povo de Deus, e a reconstrução dos muros, antes de ser uma reconstrução do muro de forma física e exterior, tinha que ser uma reconstrução interior. Ele queria reconstruir mais do que muros naquela nação. Ele queria ajudar o povo a reconstruir os muros da missão, os muros do amor ao povo, do amor à família. Ele queria ajudar aquele povo a reconstruir os muros dos sonhos, os muros da esperança, porque aquele povo tinha sido levado como prisioneiro, e aquele povo estava totalmente dilacerado. O templo tinha sido destruído, tinha sido reconstruído, mas não como antes. A pessoa chegava naquela cidade, a parte dos muros quebrados, as portas de entrada todas queimadas. Aquilo era uma humilhação para aquele povo. E o povo naquela época, por conta daquela situação, o povo estava triste, cansado, sem esperança, sem sentido de vida, sem sonhos. O povo estava daquele jeito. E meus irmãos, hoje, também, em um mundo que nós vivemos tão fragmentados, com a pandemia que assola o nosso planeta, onde vidas estão sendo destruídas, quebradas, por conta de consequências dessa doença, lares estão sendo desfeitos, instituições públicas abaladas, locais privados, empresas sendo fechadas e com o fechamento muita gente perdendo o emprego. Meus irmãos, o povo abalado ainda por anos e anos de corrupção, num país que viveu mais de uma década de muita corrupção. O povo hoje, assim como naquela época que Neemias encontrou aquele povo, o povo hoje está triste, cansado, sem esperança, perdeu seus sonhos. E Deus nos chama para reconstruir tudo isso. E você deve estar pensando assim, olha, o pastor Miguel, ele não conhece a minha história direito. Eu até compartilhei um pouco nessa caminhada que eu estou na igreja, compartilhei, mas ou você diz assim, olha, esse pastor Miguel deve estar falando isso de reconstruir o muro da esperança, da família, tudo, porque ele não conhece minha história. Ele nem me conhece pessoalmente, eu estou assistindo um culto online, ele nem me conhece pessoalmente. Na minha situação é muito difícil reconstruir. Para mim, reconstruir é impossível. E meus irmãos, nesse mês nós queremos trazer isso porque você pode estar dizendo assim, olha, não tem como reconstruir porque eu perdi amigos e familiares. Não tem como reconstruir porque eu perdi emprego, eu perdi a minha família, acabou a minha família nesse período de quarentena, casamento está acabado. Eu perdi a esperança, eu perdi meus sonhos. E aí, meus irmãos, e eu tenho ouvido muito isso, olha, pastor, eu estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, e lembrei-me de uma pregação há uns anos atrás, há uns 15 anos, do pastor Gileade Florencio, né, Júnior? Gileade Florencio. Pastor Gileade, ele, numa pregação, no final de uma pregação, ele disse uma frase, que eu não sei se é uma música, acredito que seja uma música, mas essa frase ela diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E eu queria trazer isso para você esta noite, de que sob a direção de Deus, as tarefas impossíveis, elas são possíveis, elas podem ser realizadas.
Eu não sei qual é o muro da tua vida que Deus está querendo restaurar, que Deus está querendo te ajudar a fazer isso, mas nós temos que fazer o possível e deixamos o impossível para Deus fazer. Jesus Cristo disse em Lucas 18, 27, uma coisa interessante, ele falou: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. E Deus está nos chamando, meus irmãos, para nós reconstruirmos nossos sonhos, o nosso entendimento, o nosso vigor missionário. Deus está nos chamando para nós reconstruirmos os muros da nossa santificação, da nossa família, da nossa esperança. E eu fico muito feliz. Na última sexta-feira eu tive um gabinete com uma pessoa da igreja que antes da pandemia o casamento estava praticamente destruído, e ela falou comigo dizendo que apostou novamente através do Espírito Santo no seu casamento. A família está bem, nós estamos orando, teremos um momento de oração nos próximos dias, e o inimigo tem se levantado muito forte para destruir principalmente a família, porque destruindo a família destrói os nossos sonhos, destrói a nossa esperança. E Deus está nos chamando para isso, e nós precisamos aprender de imediato 3 coisas. Antes de nós entrarmos no texto, nós ainda estamos aqui na introdução, nós precisamos aprender 3 coisas. Primeiro, é de que nessa reconstrução, seja lá o muro que Deus quer reconstruir da tua vida, você não está sozinho, Deus está com você. Quando nós vemos, não só no livro de Neemias, mas também no livro de Esdras, a questão da reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, a gente percebe que em todo momento Deus agiu para que o rei liberasse tanto Esdras como Zorobabel como Neemias para liderar a reconstrução do templo e do muro. Deus tocou no coração daquelas autoridades da época para poder fornecer o material, dar cartas de reconhecimento de que aquilo ali era algo que o rei estava aprovando, que era algo muito difícil de acontecer na época, mas Deus trabalhando no coração daqueles líderes, daqueles reis, isso aconteceu. Ou seja, Esdras, Zorobabel, Neemias, Miguel, Daniel, Alisson, Joana, seja lá quem for, nós não estamos sozinhos na reconstrução desses muros. A gente não percebe muitas vezes, mas existe inclusive um livro que diz assim, o título do livro é Deus Trabalha no Turno da Noite, mostrando que enquanto nós muitas vezes estamos dormindo, Deus está trabalhando. Mostrando muitas vezes, enquanto nós estamos dirigindo, indo para uma reunião, para um trabalho, Deus já está lá atuando. Então Deus, Ele não nos deixa sozinho nessa reconstrução. Essa é a primeira coisa. Segundo, essa reconstrução ela é feita por etapas. Não adianta você querer já colocar uma grande pedra no muro e reconstruir ele de fato assim, sem antes você se preparar. A gente vai ver algumas dessas etapas aqui hoje. Então, essa reconstrução, ela é por etapas. Algumas pessoas avançam mais rápido, outras são mais lentas. Mas o importante é nós sempre estarmos avançando. Lembro do irmão que uma vez comentando num grupo, ele falou assim, olha, não importa se eu estou no caminho rumo ao céu, se eu estou correndo, ele falou, não importa se eu estou voando, se eu estou correndo, se eu estou trotando, se eu estou caminhando, se eu estou rastejando, ou se muitas vezes eu estou só sentado no caminho. O importante é nós estarmos no caminho. Porque existirão momentos da nossa vida que nós estaremos muito bem, estaremos voando, correndo rumo ao paraíso, rumo a Jerusalém celestial. E outras vezes não, outras vezes a gente vai estar abalado, vamos estar machucados, estaremos caminhando ou rastejando, ou às vezes até descansando. Mas o importante é nós estarmos no caminho. Então a reconstrução, primeiro, Deus está conosco. Segundo, ela é feita por etapa. E terceiro, é que ela é algo totalmente possível. Deus não estaria tocando no coração de Esdras, de Zorobabel, de Neemias, para reconstruir um templo, para reconstruir os muros, se isso não fosse algo possível. O nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus é um Deus que quando se envolve numa missão, Ele vai até o fim. Basta eu e você estarmos dispostos a que isso aconteça na nossa vida. E meus irmãos, como eu falei, durante esse mês nós estaremos falando sobre essas reconstruções, mas algo que Deus tocou no meu coração, e eu louvo a Deus porque Ele confirmou isso nesses dias,
é de que antes de entrarmos na reconstrução de fato de alguns muros da nossa vida, precisamos entender que antes da reconstrução dos muros, nós precisamos ter algumas atitudes. É muito simples. Quando você vai fazer uma reforma numa casa ou numa empresa, quando você vai fazer algum tipo de reconstrução, você faz isso porque você observa algo, você vê que realmente aquele espaço está precisando de uma reforma, de uma reconstrução, e aí você se prepara, você chama alguém especializado para ver o local, ele vai ali, diz o que tem que ser feito, passa uma lista de compra, você vai e compra o material chega, e aí a equipe chega e se prepara. A reconstrução ela não acontece no mesmo dia. Eu estou querendo reconstruir, vou derrubar tudo aqui e eu mesmo vou fazer, porque muitas vezes eu nem sei. E o que Deus colocou no coração do vosso pastor foi justamente isso, de que antes de que a gente comece a reconstruir partes dos muros da nossa vida, precisamos fazer algumas coisas antes. E, meus irmãos, acompanha comigo na tua Bíblia que a gente vai navegar pelo capítulo 1 de Neemias. Antes de começarmos as reconstruções dos muros das nossas vidas, nós precisamos identificar quais são as áreas das nossas vidas que estão quebradas. Interessante é que o versículo 1 até o versículo 3 que nós lemos, quer dizer, nós lemos o 1 e o 2, vamos ler o 3 daqui a pouco, mas do versículo 1 ao versículo 3, Neemias ele está naquela cidade. Alguns teólogos dizem que poderia ser um momento de descanso entre uma refeição e outra do rei. Ele podia passear ali na cidade. E aí ele encontra alguém do seu povo, encontra um dos seus irmãos e algumas pessoas do seu povo. E aí ele pergunta como está Jerusalém. Ele se importa em perguntar. E aí quando ele pergunta, a resposta vem no versículo 3, que diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Primeiramente, Neemias ele se importa de perguntar como está a situação daquele povo. E quando ele pergunta como está a situação daquele povo, os seus amigos, ele fala justamente da questão da estrutura física. Eles mostram para Neemias como é que está a estrutura física naquela época daquele povo. Então Neemias ele identifica quais são as áreas que precisa de reconstrução, os muros e as portas. Então, meus irmãos, isso nos traz uma grande meditação, uma grande reflexão. Deus fala grandemente aos nossos corações, porque Neemias ele era da corte. Ele tinha uma grande posição, como eu falei. Ele tinha todo um privilégio, ele morava num lugar bom. Ele era reconhecido, ele tinha amizade de um grande rei. Mas quando ele pergunta como estava a situação de Jerusalém, e as pessoas falam dos muros e das portas que estavam destruídas, ele sente aquilo no coração, porque mesmo ele estando naquele outro país, servindo aquele outro rei, ele sabia quem ele era. Então, o que Deus tem falado aos nossos corações, nesses 3 primeiros versículos, é que nós temos que identificarmos quais são as áreas das nossas vidas que estão quebradas para que a gente passe por um processo de reconstrução. Quais as áreas da nossa vida necessitam ser restauradas? Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Porque quando nós reconhecemos as áreas das nossas vidas que precisam de uma reconstrução, é o primeiro passo para que essa reconstrução possa acontecer. Às vezes é reconstruir a nossa esperança. Olha, eu tinha muitos sonhos para esse ano, para os próximos anos, mas alguma coisa ruim aconteceu e as minhas esperanças acabaram. Às vezes é a reconstrução da nossa família.
E uma família que vive em pé de guerra, sem um momento devocional, sem a busca ao Senhor, e a gente vai deixando aquilo acontecer dia após dia, dia após dia. Quando a gente chega lá no final, a nossa família chega num nível de degradação, de coisas erradas, que não tem muitas vezes volta, se não for intervenção divina. Então, nesse momento, nós temos que nos posicionar e perguntarmos a nós mesmos quais as áreas das nossas vidas estão quebradas, que necessitam de uma reconstrução. Essa é a primeira coisa. E aí, quando aqueles homens falaram para Neemias do sofrimento do povo, e falaram principalmente do muro e das portas que estavam destruídas, Neemias, ele sofreu muito com aquilo. Sofreu muito. Ele ficou triste por muitos dias. Acompanha comigo no versículo 4, quando ele diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Quando ele soube daquela situação, ele ficou triste por muitos dias. E meus irmãos, quantas vezes nós que confessamos Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, alguma coisa acontece de ruim ao nosso povo de Deus, ou a nossa nação, Brasil, ou na humanidade, ou com algum parente, e a tristeza toma conta do nosso coração só por alguns dias, e aquilo ali passa, a gente esquece. Então, Neemias, ele mostra que o seu coração era um coração que estava totalmente voltado para o Senhor, ao ponto de que aquele sentimento, quando ele ouviu falar do seu povo, dos muros, das portas, do sofrimento, da humilhação, ele passou muitos dias tristes. E além disso, ele passou esses dias tristes, mas ele estava orando ao nosso Deus. Quando aquela situação que ele tomou conhecimento foi uma situação que deixou ele triste, amargurado, cabisbaixo, ele foi a pessoa certa. Muitas vezes a tristeza chega no nosso coração, um grande desafio chega ao nosso coração, e nós queremos recorrer a amigos, que é uma bênção, aos pais, que é uma bênção, à igreja, que é uma bênção, mas primeiramente temos que recorrer ao Deus dos céus. Ele diz claramente: eu passei muito tempo lamentando e jejuando ao Deus dos céus. Quantos de nós, quando passamos pelos desafios, nos desesperamos tanto e não recorremos a quem deveríamos, que é Deus? Neemias, ele dá uma grande lição, e essa lição é maravilhosa, porque a partir do versículo 5, quando ele soube daquela situação, que ele ficou muito triste, ele foi até a presença de Deus e ele faz uma oração. E essa oração nós vemos aqui do versículo 5 até o versículo 11. E essa oração, ele nos ensina que nós devemos compartilhar tudo com Deus. Primeiramente, antes de reconstruirmos os muros da nossa vida, nós temos primeiro que reconhecer quais são as áreas que precisam dessa reconstrução. E segundo, nós temos que, depois que nós tomamos ciência disso, é minha família, são os meus sonhos, é a minha vida espiritual, depois que a gente identifica isso, nós temos que ir até Deus e apresentar a Ele, como Neemias fez. E a oração de Neemias é maravilhosa, porque, meus irmãos, nós somos muito bons em pedir. Quando nós estamos orando, nós pedimos muito a Deus, mas nós exaltamos pouquíssimo, e nós agradecemos menos ainda. Mas nós, seres humanos, só queremos pedir. A própria Bíblia diz que o fato de nós pedirmos ao Senhor é algo que Ele nos manda. Mas é impressionante como numa oração de 10, 15 minutos, nós passamos tanto tempo pedindo coisas para a gente, coisas materiais, de realização de sonhos e tal, e também para as pessoas próximas, e nós não engrandecemos o nome que está acima de todo nome. Neemias nos ensina isso. Acompanha comigo aí no versículo 5.
Quando Neemias inicia a sua oração, vê que oração poderosa, vê que oração de louvor e engrandecimento a Deus. Ele diz assim: então eu disse, ele passou muito tempo orando e aí começou a sua oração. E então ele disse na sua oração, acompanha comigo, no primeiro versículo, vê o que tem: Senhor, Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus fiel, Deus misericordioso. E aí depois ele começa a falar outras coisas. No início da oração de Neemias, ele já começa dizendo que esse Deus que ele estava orando era o Senhor da vida dele. Ele diz Senhor. E aí depois ele disse: olha, o Senhor é o Deus dos céus. O Senhor é um Deus grande, é um Deus temível, é um Deus fiel, é um Deus misericordioso. No primeiro versículo, as primeiras palavras de Neemias só foi exaltando a Deus, exaltando a Deus, exaltando a Deus, exaltando a Deus. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que exaltar o nosso Deus, porque Ele é um Deus todo maravilhoso. E meus irmãos, quantas vezes isso não é realidade no nosso coração? Mas eu queria desafiar você a partir de hoje. Faça uma oração só de engrandecimento ao Senhor. Você chega na presença dele no seu quarto e você não vai pedir nada para Deus, você só vai engrandecer a ele. Sabe um exercício, uma vez que eu tive a oportunidade de ouvir, um professor me falou, e a nossa turma lá do seminário nós fizemos. Nós começamos a colocar numa folha de papel vários adjetivos maravilhosos assim para Deus. E ele falou assim: olha, quando chegar em, sei lá, em 40 e 50 você para e você constrói uma oração só com esses adjetivos, chamando Deus de maravilhoso, de poderoso, de único, de Senhor, Deus dos céus, Deus da terra. É algo maravilhoso, você vai sair leve. Por quê? Porque tendo Deus ao nosso lado, todas as coisas nos serão acrescentadas. Ele fala isso, para buscarmos primeiramente o reino dele. E meus irmãos, Neemias nos ensina isso. Além disso, no versículo 6, continuando com a sua oração, Neemias, ele diz que estava fazendo essa oração diante do Senhor. Ele diz assim, a partir do versículo 6, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Meus irmãos, isso tem uma profundidade assim, teológica muito grande. Porque muitas vezes nós chegamos à presença de Deus, ou pensamos que estamos chegando na presença de Deus, sem ter essa convicção no nosso coração, de que quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, aquele lugar ali é um lugar santo. É por isso que o texto bíblico diz, olha, quando você for orar, você entra no teu quarto em secreto e ora a teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto, não é que te ouve, é que te vê, ele está ali naquele momento. Eu sempre gosto, quando vou falar dessa questão de Deus estar ali no quarto conosco, na presença dele, diante dele, é uma coisa que nós seres humanos muitas vezes não temos noção, porque é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, que está ali no quarto conosco. E aquele lugar ali é um lugar santo, é um lugar que eu vou me ajoelhar, vou glorificar o nome dele. Neemias sabia, olha Senhor, eu faço essa oração diante de ti. Interessante que Moisés, ele passou 40 anos ali no deserto, e antes de libertar o povo, quando Moisés ele se encontrou com Jesus na sarça, que Moisés chegou perto, que Deus começou a falar com ele. O que foi que Deus falou com ele a primeira coisa que Deus falou? Deus falou assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa, o lugar que você está pisando é santo. E aí entenda, Moisés já tinha vivido 40 anos naquele lugar, com certeza aquele lugar era um lugar que Moisés passava. Agora, por que aquele lugar se tornou lugar santo? Por conta da presença de Deus. Neemias, ele estava fazendo aquela oração diante do Senhor, ele tinha essa consciência.
Então é isso que nós queremos trazer para a igreja, para a família da igreja, para mim, para você individualmente. Quando você estiver diante do Senhor, orando sozinho, orando em dupla, com sua família, seja lá com as pessoas que você tiver, entenda, Deus está naquele lugar. Ele está te vendo naquele momento. E além de entender que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, ele iniciou a oração dele falando isso, além do reconhecimento de Neemias de estar orando diante da presença do Senhor, Neemias também nos mostra que ele persistiu naquela oração. Confesso para os irmãos que quando eu fui estudar esse texto, eu sempre imaginei que Neemias, ele tinha feito uma oração pontual. Ele soube da situação do seu povo, ficou triste por alguns dias, e ele fez aquela oração ali, e dali ele já foi cumprir a sua missão, falar com o rei, para ser liberto, para ser enviado para restaurar os muros. Mas aqui, Deus nos direcionou de que não, de que quando ele fala que estava fazendo essa oração perante Deus, né, quando ele diz assim, fazendo diante de ti essa oração, dia e noite. Neemias era alguém que quando soube da situação, ele clamava dia e noite a Deus. Quando ele soube que os muros estavam quebrados, que as portas estavam queimadas, ele lamentava e ele orava dia e noite. E nós precisamos ter esse foco, meus irmãos. Precisamos perguntar a Deus quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas. E quando Deus nos mostrar, nós temos que pedir misericórdia a Ele de dia e de noite, até que essa reconstrução seja feita. É o que? É a família, ore por sua família de dia e de noite. São os seus sonhos, ore por seu sonho de dia e de noite. É pelo ímpeto missionário que você não tem mais, ore pelo desejo de fazer missões de dia e de noite. Neemias nos ensina isso, ele fazia isso perante o Senhor de dia e de noite, e ele insistia na oração. Depois de identificarmos quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas, e depois de saber disso, compartilhar tudo com Deus, Neemias, ele assumiu parte da culpa dessas áreas estarem quebradas, estarem em ruínas. Neemias, do versículo 5 ao versículo 7, ele nos mostra isso. Ele se humilhou diante de Deus e confessou os seus pecados e o pecado do seu povo. Ele coloca ali, vamos continuar, versículo 6, quando ele fala que estava orando ao Senhor diante de Deus de dia e de noite, ele continua no versículo 6 dizendo, em favor dos teus servos, o povo de Israel. E aí ele completa dizendo, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Meus irmãos, muitas vezes nós até identificamos quais são os muros das nossas vidas que precisam ser restauradas. E aí, se é o muro da família, a gente sempre coloca a culpa no outro. Não, olha, está assim essa situação na família, o muro da família está quebrado, está em ruína por conta que essa pessoa é assim, aí começa a colocar a culpa no outro ou nos filhos. Às vezes é o ímpeto missionário, o desejo de se envolver com a obra de Deus, o desejo de se envolver com a igreja. E aí, isso não existe mais, agora eu virei um crente de banco, eu virei um desigrejado. Ah, por que virou desigrejado? Ah, não, porque a culpa é da visão do pastor. A culpa é a igreja, que não é uma igreja assim, não é uma igreja assado. Ah, não, a culpa é porque eu queria um estilo diferente, eu queria um estilo diferente de música, queria um estilo diferente de projeto social. Então, se não dá para mim, eu vou ficar na minha aqui. Sempre colocamos a culpa no outro. E Neemias, quando ele visualizou quais são as áreas que precisavam sim serem restauradas, levou isso ao Senhor e reconheceu a culpa dele. Se o meu casamento não está dando certo, qual é a minha culpa nisso? Se agora eu perdi o ânimo, o espírito de estar fazendo a obra missionária na igreja, de me envolver com os ministérios, qual é a minha culpa nisso?
se eu não estou mais conseguindo ter esperança num futuro melhor, de que Deus promete para o seu povo, qual é a minha culpa nisso? Se o muro que está em ruína na minha vida é a minha vida devocional, de oração, qual é a minha culpa nisso? Neemias, ele colocou: nós temos pecado contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. E meus irmãos, quando ele coloca aqui com relação aos pecados que o povo estava cometendo, entenda que Neemias, ele não fazia parte do povo que há anos atrás tinha sido atacado e levado como escravo. Ele tinha sido a consequência disso, mas ele não agia porque ele era muito novo na época. E entenda de que mesmo assim ele disse assim: eu também tenho culpa, porque eu sou do povo. É uma coisa impressionante, porque nós somos tão bons em colocar a culpa nos outros, né? Então, e até quando tem uma palavra de Deus pregada, a gente age como o camisa 10 do time, né? Quem joga futebol sabe que camisa 10 é aquele cara que distribui a jogada, né? Então recebe a bola e distribui para lá, distribui para cá e tal. E muitas vezes nós somos assim. A palavra de Deus vem, e aí você ouve, e aí quando você ouve, você pensa: ah, rapaz, essa palavra é para aquela pessoa. Ah, é para aquele irmão, é para aquela irmã. Olha aí, fala Deus, né? Tem um negócio que fala: fala Senhor, fala mais, ok? Deus está falando para você. Deus está falando para mim. Por que que muitas vezes eu quero reclamar da igreja, eu quero reclamar da minha família, se eu sou igreja e se eu sou a família? E quando Neemias, ele estava orando e ele se colocou nessa questão de ter a culpa, ele apontou algumas coisas que podemos tirar aqui algumas lições de que culpa ele estava falando. Olha, Senhor, eu tenho parte da minha vida que precisa de fato ser restaurada, muros, portas, eu quero levar tudo para o Senhor, eu sou culpado, e eu sou culpado de algumas coisas. E ele colocou aqui, acompanha comigo no versículo 7, ele diz assim: agimos de forma corrupta e vergonhosa diante de ti. E eu peguei aqui alguns tradutores e alguns comentaristas e o que eu queria trazer aqui é que quando ele fala que o povo estava agindo de forma corrupta, é que o povo estava adulterando quem ele era. Deus, no início de tudo, ele designou o povo, para ser sal, para ser luz. E o povo não estava mais sendo sal e luz, o povo estava adulterando, inclusive com outros deuses, estava colocando outros deuses na frente de Deus. Ele não estava mais focando e priorizando o relacionamento com Deus Altíssimo. Eles estavam perdendo a essência para o qual eles foram criados. Eles estavam se adulterando. E nós, meus irmãos, somos um povo de Deus que muitas vezes agimos dessa forma. Muitas vezes nós somos povo de Deus, estamos dos diversos segmentos da sociedade, e as pessoas olham para a gente e não distinguem se nós somos ou não somos povo de Deus, porque nossas atitudes são as mesmas das atitudes das pessoas que não conhecem a Deus. E pior, muitas vezes a atitude de pessoas que blasfemam o nome de Deus. Nós temos hoje em dia, muitos teólogos, né, de internet, de rede social. E de uns meses para cá, o que tem surgido também são os grandes cientistas políticos da rede social. Eu vejo cada texto gigantesco sobre política, sobre ideologia, sobre teologia, sobre tudo. E aí eu paro um pouco e eu digo assim: poxa, tem algumas pessoas dessa que eu conheço. Conheço inclusive de uma caminhada longa. E aí quando eu paro para dizer assim, tá, então vamos lá, nos últimos 5 anos, o que foi que essa pessoa fez para o reino? Qual foi o envolvimento dela com a igreja? Qual foi o envolvimento dela com a denominação? Qual foi o envolvimento dela na transformação de vidas? Nenhum. Mas se presta a muitas vezes passar horas lendo coisas e colocando gigantes, bom, como é, me ajuda aí? Textos gigantes, pronto, obrigado aí aos universitários.
colocam textos assim gigantes nas redes sociais, falando sobre teologia, falando sobre política, falando sobre tantas outras coisas em uma vida vazia de relacionamento com Deus. Está tendo uma questão aí nas redes sociais com relação à questão política, e eu digo assim, poxa, eu não vejo essa pessoa colocando textos bíblicos, a palavra do Senhor, sabe? Sempre são achismos, sempre são coisas desse tipo, e muitas vezes nós não temos diferença nenhuma com as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E isso é extremamente lamentável. Isso é uma geração que tem se levantado, que tem colocado uma teologia liberal em pauta novamente, coisa que destruiu grandemente a igreja na Europa. E além disso, Neemias diz assim, Senhor, nós agimos de forma corrupta, nós não fomos de fato quem deveríamos ser como povo de Deus. E mais, ele diz assim, olha, Senhor, além de forma corrupta, nós agimos de forma vergonhosa diante de Ti. É crente que não ama, que ataca as pessoas. É crente que vê o seu irmão passando necessidade e Deus dando a ele até um pouco mais do que ele precisa e ele não compartilha. É crente que usa a Bíblia para trazer pensamentos, seja lá qual for o seu segmento, usando a palavra de Deus de uma forma totalmente infundada. Meus irmãos, existem teólogos que passam 4, 5 anos numa faculdade, que depois fazem 1, 2 especializações, fazem mestrados, e muitas vezes se sentem incapazes de trazer uma construção teológica, porque trazer construção teológica é trazer construção sobre a palavra de Deus. E até fazem, mas passam dias, semanas, meses melhorando o texto, orando ao Senhor, pesquisando. E a gente tem muitas vezes teólogos de internet que fazem texto em 2 minutos, que nunca entraram numa faculdade de teologia para estudar a palavra de Deus. E fazendo isso, muitas vezes se parece com pessoas que estão no mundo, agem, como Neemias falou, de forma vergonhosa. Além de agir de forma corrupta e de forma vergonhosa, Neemias diz, na continuação, assim, nós não temos obedecido os mandamentos, os decretos, a lei que o Senhor colocou para Moisés. O povo corrupto, o povo que só fazia envergonhar a Deus e que não seguia os mandamentos, não seguia a palavra. Era assim que aquele povo estava. E infelizmente, muitas vezes é assim que a igreja está. Mas sabe, meus irmãos, depois de que Neemias ele trouxe essa palavra, de abrir seu coração, dizer assim, eu pequei, eu reconheço que necessito, que preciso dessa reconstrução. É muito lindo porque nos versículos 8 e 9, ele lembra a Deus, as palavras do próprio Deus na sua oração. É algo lindo. E é algo que eu também gostaria de incentivar você a fazer. Falar textos bíblicos na sua oração, não é porque você quer lembrar Deus, porque a mente de Deus é uma mente que nunca esquece de nada, mas isso mostra ao nosso Pai, o relacionamento que você tem com a palavra dEle. Isso é lindo. E aí Neemias no versículo 8 e versículo 9, acompanha comigo, diz assim, lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. O Senhor falou assim, se vocês forem infiéis, eu vou espalhar vocês entre as nações, que foi o que aconteceu. Mas aí ele continua e diz assim, mas se vocês voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo dos céus, de lá eu vou reunir vocês e trarei vocês a um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias tinha um relacionamento maravilhoso com a palavra. Ele diz assim, Senhor, um dia você falou a Moisés isso.
O que o Senhor falou para Moisés foi que se a gente desobedecesse, o Senhor ia espalhar a gente, tudo bem. Mas o Senhor falou também que se a gente, primeiro, se a gente obedecer aos teus mandamentos, e a questão da obediência, meus irmãos, é uma questão de sermos servos. E ele fala antes, dizendo assim, olha, o Senhor disse que se nós nos voltarmos para o Senhor, é como nós estivéssemos olhando para lá, onde Deus não está. E aí, agindo assim, o Senhor espalha o povo, mas aí Deus diz a Moisés, olha, se o povo se voltar para mim, voltar a olhar para mim, ter o foco em mim, aí sim eu vou novamente reunir esse povo pode estar espalhado em qualquer lugar deste mundo, mas eu vou reunir, colocar eles num lugar, que esse lugar será o lugar de glorificar o meu nome. E o mais lindo de tudo é o que está aqui, quando diz, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Meus irmãos, como temos hoje em dia pessoas que só vivem na teoria. Dizem que ama a Deus de forma teórica, dizem que ama o irmão de forma teórica, dizem que ama a igreja de forma teórica, dizem que quer realizar a obra missionária de forma teórica, mas colocar em prática, nada. E aí Neemias diz, olha, não é só se voltar, não é só obedecer. E Neemias diz, Senhor, o Senhor já falou a Moisés que além de nos voltarmos para o Senhor e obedecermos, nós temos que praticar. Estamos estudando alguns textos com relação ao concílio da igreja que vai ocorrer, se Deus quiser, em agosto. E conversando com os seminaristas, um dos seminaristas trouxe a questão do ministério do corpo diaconal. E a igreja sabe a posição que eu tenho, a filosofia ministerial que eu tenho do corpo diaconal. Eu acredito sim no ministério diaconal, porque é bíblico. A Bíblia diz que o diácono e o pastor são os dois oficiais da igreja, não oficiais porque nós somos os caras, não, mas oficiais da questão do ofício, é o ofício pastoral e o ofício diaconal. E aí, meus irmãos, esse texto só coloca no meu coração de que nós colocamos em prática o serviço ao Senhor, o serviço às pessoas. É por isso que eu entendo que existe sim um ministério diaconal, mas que todo crente convertido ao Senhor, de fato, ele serve a Deus, serve a igreja, serve a comunidade. Ele servindo a Deus, servindo a igreja, servindo a comunidade, ele é um diácono. Porque o diácono, ele é um servo. Tanto é que nós temos um projeto na igreja chamado Projeto Servir, que é um projeto de pessoas que querem servir. E aí Neemias, ele deixa claro, Senhor, nós estamos voltando para o Senhor. Nós estamos querendo obedecer ao Senhor. Nós queremos colocar isso em prática. E aí é o momento que o Senhor reúne o povo para o louvor da tua glória. Neemias visualizou e perguntou a ele mesmo quais áreas precisavam ser reconstruídas. Ele levou essas áreas à presença de Deus de dia e de noite. Neemias, ele assumiu parte da culpa por aquelas áreas da sua vida estarem daquele jeito. E Neemias teve a consciência e falou isso na sua pregação, na sua oração, de que Deus quer reconstruir esses muros. Assim é com a nossa vida, meus irmãos. Quando olhamos para a nossa alma destruída e decidimos reconstruí-la, precisamos iniciar essa reconstrução, reconhecendo nossos erros, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, dizendo assim, Senhor, olha, minha vida te pertence. Eu sei que dentro de mim existem muros que precisam ser restaurados. Eu sei que dentro de mim existem muros que precisam ser consertados, portas que precisam ser trocadas. E temos que, assim como Neemias, nos colocarmos totalmente à disposição do Senhor. Senhor, som da minha vida. Senhor, quebranta o meu coração. Nos transforma, Senhor, através da Tua palavra.
Existem muros nas nossas vidas que precisam urgentemente serem restauradas. Muros da santificação, da pureza, do amor ao próximo. E eu queria te convidar a louvar, fazendo desta música uma oração, pedindo para Deus sondar o meu e o teu coração, porque esta noite Ele marcou um encontro comigo e com você, com a sua palavra. E Ele quer que você saia desta noite, quando você desligar essa sua televisão, esse seu computador, esse seu celular, Ele quer que você desligue e peça a Ele para ter sua vida transformada, que Ele sonde o teu coração lá no íntimo, porque só Ele pode fazer isso. Sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, a minha vida está diante de Ti. Louvemos ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis
Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me, Senhor. Senhor. Uma parte desse louvor diz assim: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Neemias, ele pediu a Deus para ser sondado, quebrantado, transformado, cheio do Espírito Santo. Som, acho que o microfone está falhando. Som. Cheio do Espírito Santo. E aí sim ele foi usado para a reconstrução daquele muro. Meus irmãos, eu queria que você estivesse em espírito de oração, porque essa palavra desta noite não foi uma palavra só para o crente, membro da igreja, ou novo convertido, ou você que não conhece Jesus Cristo ainda. Foi uma palavra para todo mundo. Todos nós temos áreas das nossas vidas que precisamos ajeitar, consertar, e nós só conseguiremos fazer isso se Deus agir. E se você não lembrar de boa parte dessa reflexão desta noite, eu queria que você lembrasse disso. Peça a Deus para Ele lhe sondar, para Ele mostrar para você quais são essas áreas. Peça a Ele para quebrantar o seu coração. Peça a Ele para Ele transformar você na busca para essa transformação. Peça a Ele para você ser cheio do Espírito Santo. E peça a Ele para que Ele te use. No final dessa reflexão, eu queria trazer aqui para vocês algo maravilhoso que Deus colocou no meu coração ontem à noite. É que quando eu vejo esse texto de Neemias, a partir do versículo 10 desse primeiro capítulo, eu pude sentir no meu coração que Neemias estava orando por mim. Ele estava orando por mim, ele nem me conhecia, nós vivemos em épocas e eras diferentes. Mas ele estava orando por mim e estava orando por você. Ele se colocou na presença de Deus e orou por mim e por você. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, que eu vou ler para você o restante da oração de Neemias, que fala assim: Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Senhor, tu os resgatasse com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse povo, desse teu povo que são teus servos, e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Senhor, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. No final desta oração, no versículo 10 e parte do versículo 11, Neemias está orando por aquele povo, mas também está orando por mim e por você, porque nós fomos
um povo resgatado com o grande poder do nosso Deus. Ora comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor falou aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, refletirmos e olharmos para dentro de nós e percebermos de fato quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser reconstruídas. Que depois de identificarmos essas áreas, que possamos apresentá-las, elas ao Senhor, na beleza da Tua santidade e na Tua grandeza. Que possamos reconhecer que parte, ou se não totalmente, a culpa recai sobre nós, que somos falhos, somos fracos. Mas que, independentemente de qualquer coisa, possamos ter a consciência de que o Senhor, o Deus maravilhoso, quer e é o maior interessado em reconstruir as nossas vidas. E assim como Neemias encerrou a sua oração, eu também te peço, Pai, por esses servos, por esses teus filhos que estão cultuando neste momento. São pessoas, são irmãos meus que o Senhor resgatou do lamaçal do pecado através do teu grande poder. Abençoa, guia-os, sonda os corações, quebranta os corações, transforma cada coração, enche cada coração com o teu Espírito Santo e usa-os, Pai, para a beleza da tua santidade, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo a você uma excelente semana na presença de Deus. E no próximo domingo, no mesmo horário, 5h30, estaremos aqui. Vamos nos despedir nesse momento com a bênção apostólica. E continuaremos louvando ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja derramado no povo de Deus no mundo inteiro e em especial no povo da Igreja Batista da Lagoa e em cada irmão que está cultuando neste momento, independentemente da sua igreja ou do que acredita, da sua religião. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Senhor.